Mesmo depois de 125 anos do fim da escravidão, os negros ainda são as principais vítimas de violência no país. E o número de homicídios de afrodescendentes continua a crescer. O racismo e o despreparo do poder público para interpretar a lei também fazem parte do dia a dia deles. É o que você vai ver agora na terceira reportagem da série Heranças da Escravidão. Fora da África, o Brasil é o país que concentra o maior número de negros do mundo, 100 milhões de pessoas, metade da população brasileira, segundo o IBGE. Mas quando o assunto é violência, a proporção de negros e pardos assassinados até os 29 anos é bem maior. De cada 10 mortes, 7 são de afrodescendentes, de acordo com o mapa da violência da Unesco. Tem a ver com o processo histórico do Brasil. O processo de escravidão, de marginalização da população negra, da dificuldade da população negra acessar o mercado de trabalho, de ter condições de vida. Então, esse é um processo histórico que hoje se encontra nesse estado de dificuldade ainda, de muita população vivendo em áreas vulneráveis, social, econômica e de segurança que falta. É o caso da Elisane. Onde ela mora não há asfalto, rede de esgoto e segurança. O filho de 5 anos levou um tiro nesta calçada durante o dia, por causa de uma briga de rua. O quarto do Lázaro continua do mesmo jeito, mas a mãe não. Elisane está afastada do trabalho e toma remédio controlado. O autor do disparo foi preso e em seguida absolvido pela justiça. Eu quero ver ele preso, nem que seja 1 ano. Mas eu quero ter o prazer de dizer que ele voltou. Para ele saber que ele não matou o filho de cachorro. Elisane procurou o Pró-Vítima, um programa de ajuda às vítimas de violência, e conseguiu recorrer da sentença. Aqui percebeu que, assim como ela, muitos negros também sofrem com a falta de acesso à justiça. Menos acesso, mais incidência de crime, mais incidência de vitimização. A gente percebe muito isso, assim. A justiça tem que ser para todos. O mapa da violência ainda mostra que o número de homicídios de jovens negros e pardos continua crescendo. Entre 2002 e 2010, subiu 23,4%, enquanto as mortes de brancos caíram 33%. Um dos municípios onde essa diferença é maior é Águas Lindas de Goiás. A cidade é formada por 2/3 de negros e pardos. Mas em 2010, enquanto 98 afrodescendentes foram assassinados, 2 brancos morreram da mesma forma. A nossa cidade realmente é uma cidade assim que carente, Nós temos aqui a classe C e D, então acaba que assim a população, talvez a população negra seja maior nessa condição e talvez seja o índice maior por conta da situação pela população ser maior. Estatisticamente a gente observa que são mais negros. São pessoas que já têm um envolvimento no submundo do crime, Então a gente verifica que realmente é bastante negro vitimizado aí nessa questão do tráfico e dessa violência toda gerada pelo crime. Outro tipo de violência sofrida pelos negros no país é o racismo. Há 4 anos, a Cláudia Maria foi uma das vítimas. Quando ela estava na porta de uma loja, o alarme disparou e ela foi a única pessoa a ser abordada por uma funcionária dessa loja. Cláudia, como é que isso aconteceu? Quando o alarme disparou, a funcionária ela se direcionou, num universo de dezenas de pessoas, ela se direcionou apenas à minha pessoa e disse: por favor, senhora, vamos até o interior da loja que eu quero ver o que tem dentro da sua bolsa. Chegando até a gerência, obviamente, que fui até lá, eu disse quais seriam os critérios que a loja utilizava para determinar quem é o suspeito, quem roubou. E ela me disse: olha, ontem uma mulher loira dos olhos azuis teve que abrir a bolsa. Cláudia teve dificuldade de registrar a queixa e levar o caso à justiça. Casos assim, muitas vezes, são resultado do despreparo do poder público para lidar com as questões de racismo. Eu tive presenciando um julgamento de uma ação penal no crime de injúria que o juiz não sabia nem para onde ia. Então, a promotora que estava dando o direcionamento para o juiz, ou seja, a promotora tinha conhecimento, mas o juiz aqui não tinha conhecimento. Naquele momento, ele estava perdido, sem saber o que fazer, Então, isso prejudica a vítima. Mas enquadrar esses casos como racismo não é fácil. Pela lei, o crime é inafiançável e dá até 5 anos de prisão, além de multa. Mas a maior parte das situações de discriminação racial é classificada como injúria, que tem uma pena mais branda.
de 1 a 6 meses de prisão e multa. Muitas vezes isso pode aparecer como uma saída um pouco mais cômoda do ponto de vista da legislação, mas ao mesmo tempo também, de um certo modo, dilui o sentido do racismo, porque quando uma pessoa negra é atingida, não é apenas esse indivíduo que sofre as consequências de um ato discriminatório, mas é algo que diz respeito à população negra no seu conjunto, como um todo. A Secretaria de Promoção da Igualdade Racial deve criar, no segundo semestre deste ano, o Disque Racismo. Ele vai funcionar como um canal para denúncias e informações. Considero que a formação dessa rede de apoio é de extrema importância, porque quando o caso de racismo acontece, na maioria das vezes as pessoas se sentem muito fragilizadas e sem saber o que fazer imediatamente. Na reportagem de amanhã você vai ver que os negros são quase 80% dos novos integrantes da classe média e os efeitos da política de cotas que tenta reduzir as desigualdades raciais.